Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conhecido como SNUC. É importante que vocês, enquanto profissionais do turismo, saibam sobre esse sistema, compreendam o que é uma unidade de conservação, quais são os usos possíveis dentro das diferentes categorias de unidades de conservação, certo? Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas podem mandar um e-mail ou um direct no @geografialinda que eu também respondo para vocês por lá, certo? Vamos aos conteúdos então. Dentro do regramento de legislação brasileiro, a gente tem a ideia de espaços territoriais especialmente protegidos, e dentro desses espaços temos as unidades de conservação, que também chamamos de UC, que através da Lei 9.985 do ano de 2000, temos todo o regramento, né? Essa lei é o SNUC. Temos também as áreas de preservação permanente, as APPs, que estão dentro do regramento do Código Florestal, que passou por algumas mudanças, né? Se tornou um pouco mais permissível, né? Permitindo mais usos e, consequentemente, maior degradação também. A gente também tem as reservas legais, que estão dentro do Código Florestal, que também sofreram algumas diminuições. E temos áreas também que têm outros regramentos, né? Como as áreas remanescentes de quilombos, né? E as terras indígenas. Aí a pergunta, né, que alguns vão se fazer, o que são as áreas de preservação permanente? Então, as áreas de preservação permanente, elas são instituídas pelo Código Florestal, né? Temos códigos mais antigos, mas o que estaria vigente seria esse, que teve algumas pequenas modificações, algumas modificações maiores, né, ao longo da sua trajetória. Então, o conceito de APP, né, da área de preservação permanente, ela diz o quê? Que é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar. Aí podem ser recursos hídricos, pode ser a paisagem, né, que é constituída por mais elementos, pode ser a estabilidade geológica, a biodiversidade também, né, ou seja, a diversidade de espécies de vida que tem nesta área, além de facilitar o fluxo, né, de flora e fauna, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, como área de preservação permanente, nós temos várias funções que podem ser atribuídas a ela conforme suas características. E aí a gente pode pensar, né, no contraponto entre área de preservação permanente e unidade de conservação. Sendo a área de preservação permanente, da mesma forma que as unidades de conservação, elas visam atender o direito fundamental de todo brasileiro. É importante isso, gente, porque está na Constituição brasileira, tá? Que todo brasileiro tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Então, a questão ambiental, ela vem da Constituição, certo? É importante que vocês compreendam esse regramento. Nós temos atualmente no país hoje um descumprimento de vários artigos da nossa Constituição, né? A questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado hoje não está sendo respeitado, porém já foi respeitado no passado e eu acredito que no futuro possa voltar a ser respeitada também.
porque afinal de contas, leis, a Constituição brasileira, né, esse conjunto de leis, deve ser respeitado por todos os seus cidadãos, né? Todos os brasileiros devem respeitar. Seja o cidadão comum, assim como eu, como você, até o chefe da nação, né? Esse seria a pessoa que deveria zelar pelo cumprimento da legislação. No entanto, né, os enfoques são diversos. Enquanto as unidades de conservação estabelecem o uso sustentável ou indireto de áreas preservadas, as APPs são áreas naturais intocáveis. Repito a palavra, intocáveis, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é permitida a exploração econômica direta. Tá? Então, a APP, a área de preservação permanente, eu não posso construir nela, por exemplo. Tá? Tem esse regramento mais rígido. E geralmente são áreas com maior fragilidade ambiental também, por isso essa restrição maior. Então, as atividades humanas, o crescimento demográfico, né, o crescimento populacional, o crescimento econômico, a maior quantidade de atividades econômicas também causam pressão ao meio ambiente e degradam. Né? O simples fato de nós, enquanto seres humanos, existirmos aqui no planeta, a gente está gerando impacto ao ambiente. Conforme o nosso modo de vida, maior ou menor impacto. Dessa forma, então, né, visando salvaguardar o meio ambiente, os recursos naturais e tudo que existe dentro desses recursos, existe todo um ordenamento jurídico, né, que vai proteger as diferentes áreas, seja a APP, né, ou a unidade de conservação. A gente vai vendo o regramento para cada uma delas, certo? Então, os órgãos ambientais, somente eles podem abrir exceção à restrição e autorizar até o uso do desmatamento, dependendo do tipo de área que se prevê, né? Se tiver algum interesse social do empreendimento, baixo impacto. Então, por exemplo, assim, muitas vezes é necessária a instalação, vamos supor, de uma hidrelétrica. Então, quem vai fazer essa autorização é o órgão ambiental, no caso IBAMA, ICMBio. Infelizmente, no momento, a gente está passando pelo processo de desmonte do IBAMA, do ICMBio, com o Ministério do Meio Ambiente sendo mais a favor de grileiros, de garimpeiros, de madeireiros, enfim. Então, a gente está vivendo um momento bastante tenso dentro da questão ambiental. O Código Florestal, então, né, no seu artigo 4, vai estabelecer como área de preservação permanente, como APP. Então, a gente tem diferentes tipos de APP. Uma das mais importantes a ser preservadas são as faixas no entorno, né? As faixas marginais, as faixas nas margens de cursos d'água. Por que essa importância? Porque tu tem que preservar a margem para poder preservar esse curso d'água. Então, a gente tem medidas, né? 30 metros de cada lado para cursos d'água de 10 metros de largura ou menor, 50 metros das duas margens para cursos d'água de 10 a 50 metros, 100 metros para cursos d'água de 50 a 200 metros, 200 metros de área de APP para cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros e 500 metros para cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. É muito importante essa área de proteção, até mesmo porque costuma-se ter vegetação. Essa vegetação em torno do curso d'água protege esse curso d'água da erosão e da poluição e faz com que a gente mantenha a qualidade das águas tão importantes
para a existência da vida. Então, aqui na imagem mostra esse ordenamento, né? O desenho para vocês terem uma ideia, sempre ressaltando a importância dessa vegetação, que vai segurar a terra do entorno, né? Para que essa terra não seja levada pela chuva para dentro do curso d'água, assoreando esse curso d'água, deixando ele mais raso e aumentando as inundações. Então, outro tipo de APP são as áreas em torno dos lagos e lagoas, né? Com a faixa de largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para corpo d'água com até 20 hectares de superfície, a faixa marginal será de 50 metros. Então, de novo, nós temos, conforme o tamanho do curso d'água, a faixa de APP no entorno dele para a proteção desse curso d'água. Em zonas urbanas, o ordenamento um pouquinho diferente, né? Vai ser um pouco menor, 30 metros para as áreas em torno de reservatórios artificiais, né, que também precisam dessa proteção da APP, e para as áreas em torno das nascentes e olho d'água perene, né, 50 metros. Então, a gente precisa desse espaço para que esse curso d'água seja preservado. E aí temos também como área de preservação permanente as encostas, com declividade superior a 45 graus, tá? 90 graus é o ângulo reto, 45 metade disso, né? Então, áreas com declividade superior a 45 graus não permitem a construção, a ocupação. As áreas de restinga também, né? Fixadas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Então, as áreas litorâneas que são constituídas por faixas de areia, né? Que algumas têm uma vegetação típica ali existindo. As áreas também, os manguezais, né? O mangue. No Brasil, o que acontece? A gente tem mangues até o litoral de Laguna, Santa Catarina. Dali para sul, a temperatura é muito baixa para a existência de mangue. Então, aqui no sul do Brasil, né, no extremo sul, a gente tem a formação de marismas, tá? Que eles são formados por juncos, né? Então, é uma diversidade de espécies menor. A borda dos tabuleiros e chapadas, né? Aquela forma de relevo que o topo é reto, né? E tem as suas bordas escarpadas, né? Formando como se fosse um degrau mesmo, né? Também é uma área de preservação permanente. E até mesmo porque, dependendo do tipo de rocha que é formada esse relevo de tabuleiro chapada, a gente pode ter perigo de deslizamento. Então, também, além da preservação da área, importante ambientalmente, a questão da gente não ter pessoas morando em áreas que apresentam potencial risco. Topo dos morros, topo de montes, montanhas e serras também deve ser preservado, tá? São áreas de preservação permanente. Há áreas com altitude superior a 1.800 metros, tá? Seja qual for o tipo de vegetação presente nessas áreas. E as áreas de veredas também, né? Que são espaços brejosos, encharcados, além de não serem bons para ocupação, também tem essa questão de servir como reservatório d'água, né? Então, uma grande crítica às mudanças feitas no Código Florestal é a questão de como fazer a medição da área de APP nas margens dos cursos d'água.
As distâncias continuaram as mesmas, né? A largura da APP continuou a mesma, mesmo regramento. O que mudou foi a forma de medir. Qual o problema? Agora se mede a partir da calha do rio, né? Por onde ele passa. E antes a medição a gente fazia a partir do leito maior, que é isso? Até onde ele chegava no período de cheia. Isso fez com que reduzisse efetivamente o tamanho da APP, porque antes eu considerava, tipo, o rio corre aqui e tá o rio correndo. Aí o que acontece? Período de cheia, alarga, período de seca, volta a calha normal. Então, o que acontece? Quando eu meço a partir da calha regular, eu não levo em consideração essa variação sazonal. Isso é bem perigoso, inclusive, por quê? Porque tu reduzindo a área de APP, tu possibilita também que sejam feitas construções mais próximas desses rios, desses cursos d'água, e isso pode também gerar prejuízos econômicos, inclusive para pessoas que constroem muito perto, e tem depois períodos de cheia, e o rio acaba extravasando e destruindo muitas vezes essas construções. Temos as APPs de interesse social, né? Sendo elas áreas cobertas por florestas, vegetação que está destinada à contenção da erosão do solo, como mata ciliar, a vegetação de mitigação dos riscos de enchente nessas áreas também, como falei anteriormente, que são propícias a enchente e alagamento. Algum exemplar que a gente pode ter de proteção de fauna e flora ameaçada de extinção também entram dentro dessa ideia de APP. A questão das áreas úmidas também são bastante importantes, porque as áreas úmidas elas auxiliam na manutenção de cursos d'água. Elas servem ali como uma esponja, retendo a umidade em período de maior precipitação e em período de seca, fornecendo essa umidade para os cursos d'água. Né? E essas áreas úmidas também fazem que a gente não tenha grandes alagamentos, então elas são importantes de serem mantidas também. Então aqui um esquema, né? Um esquema com os tipos de APP, né? Então que são aqui os topos de morros, montes, montanhas e serras. Essa parte aqui da encosta, né? Com as declividades superiores a 45 graus. As regiões de mata ciliar e aquele regramento que eu expliquei para vocês da margem do rio também. A área de nascente também é uma área de proteção permanente, é necessário que seja, porque, né, preservando a nascente, a possibilidade do rio ser preservado é maior. E as áreas de restinga também, né? Faixas de praia são APPs. Aqui uma nascente, né? É muito importante a preservação das nascentes para que a gente possa ter água de qualidade e para abastecer a população toda. Aqui uma restinga, né? Um terreno arenoso, salino, próximo ao mar. E aí eu posso ter cobertura por plantas mais rasteiras ou por plantas mais herbáceas e arbustivas, né? Até a questão aqui das palmeiras pode estar dentro da vegetação de restinga. Lembrando que é uma vegetação adaptada à salinidade, aos ventos, né? Mata ciliar, então, né? Da mesma forma que os nossos cílios protegem nossos olhos, a mata ciliar protege o curso d'água, seja da erosão, né? Do maior aporte de sedimentos para dentro da calha do rio, seja segurando também a poluição para que ela não chegue no rio. A poluição ou da poluição química mesmo, né? Produtos, enfim, como a questão também do lixo, né? Dos resíduos sólidos.
Aqui a área de encosta também, né, a gente teve muitos casos de deslizamento que ocorreram e acabaram soterrando casas. Teve um caso, não vou me lembrar que ano foi, mas de uma pousada que foi soterrada, né, no ano novo, e muitas pessoas que estavam na pousada para comemorar a passagem do ano morreram. As áreas de estuário também, né, o ambiente aquático entre o rio e o mar, quando o rio encontra o mar, que tem uma diversidade de vida bastante grande, porque está sempre nessa regulação entre a água salgada do mar e a água doce do rio. O manguezal, né, que é um ecossistema de grande importância porque serve como berço para várias espécies, né, que também está nessa transição entre o sistema terrestre e o sistema marinho. Cavernas também, né, é importante a sua preservação. Aqui temos as estalactites também, né, essas formações calcárias no teto da caverna, que uma água límpida, né, é necessária à preservação desse tipo de ambiente, até para que se compreenda o passado de formação e evolução do planeta, além de todo o potencial de vida, né, de biodiversidade que tem esse tipo de lugar. Algumas cavernas podem sim ser exploradas pelo turismo, obviamente que de uma forma sustentável, com um número máximo de visitantes por dia, com um plano de manejo, com toda uma organização. As dunas também, né, esses grandes depósitos de areia formada a partir de processos eólicos, né, da remobilização desses sedimentos através dos ventos, também são áreas de preservação permanente. E as dunas são muito importantes porque elas protegem, além daquela primeira faixa de duna, proteger as construções que devem sempre ser atrás, né, um pouco distante das dunas, para que as construções fiquem protegidas das ressacas do mar, né, em função de tempestades em alto mar. Elas também protegem as águas doces do interior do continente, então elas são muito necessárias. As terras indígenas também, né? O patrimônio indígena todo também é área de proteção permanente, portanto não deve ser invadido por garimpeiros, como estamos vivendo no momento, índios sendo massacrados e garimpeiros tomando conta e poluindo a água com mercúrio e outros resíduos, além de tomar conta, no pior sentido, das terras indígenas. É se apropriar, roubar mesmo. As florestas do patrimônio indígena, né? Somente as comunidades que vivem ali que podem explorar, tá? Por quê? Porque eles fazem um manejo florestal sustentável. Então, a partir do momento que temos garimpeiros explorando terras indígenas, isso não é permitido, ou melhor, não era até o atual governo, era coibido, né? Tanto pela fiscalização do IBAMA, quanto do ICMBio, quanto da FUNAI, que é o órgão que regulamenta e auxilia as questões indígenas, que também foi desmontado no atual governo. Então, vamos entender um pouco sobre o que é a reserva legal tão discutida e qual a sua importância. Então, segundo o Código Florestal, reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação de processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna e flora nativa. Então, a área de reserva legal, ela deve manter as características naturais
daquele bioma em que ela está inserida. Ela serve muitas vezes para preservação de uma nascente, de um curso d'água, que o próprio proprietário vai poder utilizar. Então, manter a reserva legal é importante para uma agricultura sustentável. Então, objetivos da reserva legal: conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, abrigo e proteção de fauna e flora nativa. A reserva legal ela vai variar de acordo com o bioma em que ela está localizada e com o tamanho da propriedade. Tá? Então tem essa variação. Sendo interessante observar que o primeiro conceito de reserva legal surgiu lá em 1934, né, com o primeiro Código Florestal, e fixava um mínimo de 20% a ser mantido nas florestas de domínio privado, na maior parte do país, ressalvando uma proibição do corte de 50% nas propriedades da região norte e parte norte da região centro-oeste, então visando principalmente a preservação da floresta amazônica. Percentuais mínimos, então, estabelecidos pela Constituição Federal: 80% da propriedade rural de floresta localizada na Amazônia Legal, então 80% tem que ser preservado. Porque isso, né, gente? Se fosse pensar, não era nem para estar ocupando a floresta amazônica para criação de gado, nem para manejos de agricultura que não são sustentáveis. A floresta ela vale muito mais em pé do que derrubada, então a floresta amazônica teria outras formas de trabalhar com uma propriedade lá. Tem a questão do cultivo agroflorestal, que faz cultivos de espécies que podem ser inseridas entre a área florestal mesmo. Então, tu tem como produzir de forma consorciada espécies que se dão bem ali naquele espaço, ao invés de derrubar tudo para botar gado, né? 35% de reserva legal em propriedades que estejam localizadas no cerrado e 20% na área de floresta e vegetação nativa nas demais regiões do Brasil. Então, a Amazônia é legal, ela envolve 9 estados brasileiros, né, que tem essa área de floresta amazônica. O governo brasileiro reuniu regiões de idênticos problemas econômicos, políticos e sociais com o intuito de melhor planejar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica e instituiu esse conceito de Amazônia Legal. Tá? Então a gente tem essa visão. Por quê? Porque o bioma ele não vai até aqui e pá, terminou. Ele tem uma faixa de transição também até o outro bioma. Então, tu pega essa ideia de Amazônia Legal para ver as áreas que estariam mais dentro do bioma, como se espera. Aqui é a ideia de fronteira agrícola, né? Avançando cada vez mais. Esse mapa está até bem desatualizado, porque nós temos cada vez mais focos de ocupação, de derrubada da floresta para criação de gado. Reserva legal desmatada, no caso, o que acontece? Quem é responsável pela reserva legal? Caso a área da reserva legal seja desmatada, o responsável pela propriedade será obrigado a reflorestá-la com espécies nativas. No atual momento, infelizmente, não temos fiscalização, então estão terminando com as áreas de reserva legal. Isso não é esperto por parte do produtor, porque ele pode estar acabando com, por exemplo, com uma área de nascente dentro da sua propriedade, terminando com
um recurso hídrico que ele tinha ali para que ele mesmo pudesse fazer uso. Aí a pergunta: o que são unidades de conservação? A Constituição Federal, né, disciplina a necessidade de estabelecimento de áreas que sejam especialmente destinadas para abrigar a biodiversidade em segurança, para a proteção de determinadas espécies, para a proteção de determinados ecossistemas, tá? Consigo proteger o todo do país? Não, mas eu preciso proteger áreas que têm maior importância ambiental. Então, a partir dessa necessidade, foi criado o SNUC, né, no ano de 2000, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para fazer o regramento das unidades de conservação. Então, o conceito de unidade de conservação é o quê? Áreas delimitadas no território nacional e seus recursos ambientais para a proteção de ecossistemas significativos. São legalmente estabelecidas pelos governos federal, estadual e municipal por meio de decretos. Então, eu tenho algumas unidades de conservação que são municipais, algumas estaduais e outras federais, conforme o tamanho, conforme a necessidade, certo? Tem algumas unidades de conservação que são bastante pequenas, mas elas guardam uma importância ecológica bastante grande. O retrato de alguma tipo de vegetação que não existe mais em outros lugares, né? Por exemplo, em Arroio do Sal, a gente tem o Parque Arroio do Sal, litoral norte do Rio Grande do Sul, a gente tem o Parque Tupanci. Esse parque ele é um retrato do como era o litoral do Rio Grande do Sul há anos atrás. Então é bastante importante que ele seja preservado, porque ele nos dá essa noção de como era a vegetação e as espécies que viviam naquele ambiente alguns anos atrás. Então, dentro dessa ideia, né, do conceito de unidade de conservação, a gente tem espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivo de conservação, limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas à proteção. Tá? Então, a gente tem uma legislação para isso. Qual o problema hoje, 2021? A fiscalização praticamente inexistente. Triste, muito triste. Triste não seria bem a palavra. Preocupante, irresponsável com as gerações futuras. Tu tira a possibilidade das gerações futuras poderem conhecer esses lugares. Vocês já pararam para pensar que a cura de muitas doenças pode estar em espécies de plantas, por exemplo, que os cientistas nem conhecem e que podem estar sendo extintas agora nesse momento? Já pararam para pensar? Então, objetivos das unidades de conservação: conservação da biodiversidade, proteção de bacias e fontes de água e de paisagens, fomento da recreação e do turismo ao ar livre, ó, vocês aí na fita, conservação de sítios históricos, arqueológicos e culturais. Então, a unidade de conservação, ela vai além da preservação das espécies de fauna e flora. Ela também pode estar atrelada à ideia de sítios históricos, sítios arqueológicos e culturais. Elas têm a função, né, as unidades de conservação têm a função de salvaguardar a representatividade de porções significativas, né, e ecologicamente importantes, preservando o patrimônio biológico existente, além de garantir que populações
tradicionais possam fazer o seu uso sustentável. Tá? Então, nas unidades de conservação, algumas é permitido sim que comunidades tradicionais vivam ali. Comunidades ribeirinhas, né, que vivem da pesca, comunidades quilombolas, além, obviamente, dos indígenas, né, gente? Então, a Constituição Federal, no seu artigo 225, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É dever de todos. Tá? Inclusive do ministro do Meio Ambiente, o Salles, que faz sua parte, não. Muito antes, pelo contrário. Raiva, da indignação. Estou gravando esse vídeo, gente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Que não temos nada a comemorar aqui no Brasil. Respira, continua. Dentro da Constituição Federal, então, a gente tem esses dispositivos que é o CONAMA, que é um órgão consultivo, tá? Que é formado por vários representantes do poder público, da sociedade civil organizada, ONGs e tudo mais. O que aconteceu no atual governo? Ele mudou o regulamento da representatividade no CONAMA, tirando praticamente toda a sociedade civil organizada do CONAMA, diminuindo a representatividade da população nas decisões ambientais. Ministério do Meio Ambiente como órgão máximo. Uma pausa dramática para pensar que hoje o Ministério do Meio Ambiente tem o objetivo de passar a boiada, ou seja, terminar com todo o regramento ambiental, cortar toda a madeira, vender toda a madeira, terminar com a água e com todos os recursos ambientais do país. O ICMBio e o IBAMA, que são os órgãos executores que fazem a fiscalização, que estão sendo desmanchados, desmontados, que os seus funcionários sofrem perseguição. É isso. Ai, dever do poder público, gente, é dever do poder público, tá? Tá na Constituição. É dever do poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida por estudos técnicos e consulta pública. E são estudos técnicos sérios mesmo, eu já trabalhei em levantamento em áreas de entorno de parques. E é um trabalho grande, são equipes multidisciplinares, são várias as pessoas que fazem esse trabalho, é um trabalho sério, gente. Para hoje o governo jogar fora. Tipos de unidades de conservação que temos. Temos as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Vamos ver quais as diferenças entre elas. As de proteção integral, como o próprio nome já diz, né, para ser restritiva, que o objetivo dela é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana. Então, sem interferência dos seres humaninhos. As áreas de proteção integral, então as unidades de conservação que são de proteção integral, são as estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Tá? São essas as categorias.
numa estação ecológica. E agora, cada uma dessas unidades de proteção integral, a gente vai ver o que é permitido e o que não é. Então, na estação ecológica, ela destina-se à preservação da natureza e à realização de pesquisa científica. Então, eu só posso visitar para fim educativo e para fim de pesquisa, tá? Ela é de propriedade pública. Posso fazer atividade turística lá? Não. É para fim educativo e fim de pesquisa. Reserva biológica, chamada REBIO, né? Preservação integral da biota, sem interferência humana. Proibida a visitação pública, exceto para fins educativos. Pesquisa científica, obviamente, pode, com todo um regramento, autorização, tudo certinho. Não é assim, eu chego lá, oi, tudo bem? Eu sou geógrafa, eu vim fazer uma pesquisa. Não, eu encaminho o ofício antes, faço todo um contato, explico direitinho por escrito como vai ser minha pesquisa, o que vai ser, que tipo de impacto a minha presença lá e a minha pesquisa pode gerar. Tá? É de propriedade pública, então pode fazer turismo em REBIO? Não pode. Parque Nacional. É uma unidade de conservação que objetiva preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza. Então tem essa questão estética também. Pode haver pesquisa, atividade educativa, ok, e turismo ecológico, se autorizado. Então, em parques nacionais, eu posso ter o turismo ecológico desde que seja organizado, que tenha um plano de manejo, que tenha a quantidade de visitantes que eu posso ter, que tenha estabelecidas quais são as trilhas que essas pessoas podem visitar, certo? Então, todo um regramento, tá? É de propriedade pública, é. Eu posso fazer um turismo à la louca, chegar lá com 4 ônibus para visita? Não. Entende? Então, vocês têm que saber, Parque Nacional. Alguns vai ter visitação, outros, dependendo do momento, da época do ano, eu não vou ter visitação. Entende? São várias as variáveis relacionadas. Então, bom, tu sabe que Parque Nacional é possível um turismo ecológico, tu precisa entrar em contato antes para saber se naquela época é permitido, quantos turistas podem, o grupo que tu vai levar, se é um grupo de 15, 20 pessoas, o que precisa, tudo isso é possível de se organizar. Monumento natural, então, para preservação de um sítio natural raro, ou de beleza singular, ou de grande beleza. É admitida a visitação pública, então aqui sim podem ser levados turistas, né, de uma forma mais tranquila, e esse monumento natural pode ser em propriedade pública ou particular. Então, por exemplo, eu tenho uma terra que tem uma área, que legal, eu quero preservar. Eu posso propor sim que essa área se torne uma unidade de proteção integral, né, uma unidade de conservação integral, e pode continuar sendo minha aquela terra, e eu, inclusive, construir uma estrutura de visitação para a população, né? Posso cobrar ingresso, inclusive, né? Então tem essa possibilidade. Refúgio da vida silvestre, então, é a unidade de conservação que vai tentar preservar ambientes naturais típicos de reprodução de espécies, né? Ou comunidade de flora local ou migratória. É admitida a visitação pública e pesquisas científicas, lembrando sempre, né, que vai nesse tipo de área, é necessário prévio agendamento, organização, verificar como funciona, mas é um turismo mais permissivo do que o Parque Nacional, por exemplo. Obviamente, principalmente se forem propriedade particular, tu precisa, inclusive, né, negociar com o dono da propriedade, não é assim abrir a porteira e entrar, né, gente?
Tudo é organização. Aí temos unidades de uso sustentável, tá? São unidades de conservação de uso sustentável. O objetivo é o quê? É compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela desses recursos. Então, tem áreas que podem sim ser exploradas desde que seja de forma sustentável. Dentro dessa categoria de unidade de conservação de uso sustentável, nós temos as áreas de proteção ambiental, as APAs, né? Área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, as FLONAS, né? As reservas extrativistas, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular de patrimônio natural, que é a RPPN. Então eu tenho lá a minha terra lá e tem uma área que é interessante e eu quero transformar aquela área em RPPN. Então, são áreas, aqui começando pela APA, né? Que são áreas geralmente que são extensas, né? Que tem um certo grau de ocupação humana, eu posso ter pessoas morando ali, e tem atributos bióticos e abióticos ou culturais. A ideia dessa APA é o quê? Disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade, tá? Então, a ideia quando tu cria uma APA é fazer esse regramento para que seja utilizada de forma sustentável. Lembrando que pode ser em áreas públicas ou particulares e a preservação, a visitação é permitida. A área de relevante interesse ecológico também, é a visitação permitida, pode ser público ou particular. A ideia é manter os ecossistemas naturais, obviamente que fazendo uso sustentável. Tem a FLONA, né, florestas nacionais, que são áreas de vegetação nativa, que eu vou manter o uso sustentável para pesquisa científica, né, que é permitida a ocupação por populações tradicionais e é pública, tá? Então, por exemplo, a gente tem no Rio Grande do Sul algumas flonas, né? A gente tem a flona de São Francisco de Paula, que está muito para a preservação da araucária, né? A araucária angustifolia, e aí lá para entrar precisa sim da autorização, né? Não sei se ainda é, mas era bem bacana, porque tinha um centro de visitantes, e aí tinha uma palestra que era feita e tal, e aí depois algumas trilhas que eram feitas também com acompanhamento, né? Então, bem bacana de se conhecer. Tem uma floresta nacional também em Canela. Então, a gente tem várias florestas nacionais, tá? Nos diferentes estados do Brasil. Aí a gente tem a RESEX, né, que é a reserva extrativista, que obviamente quem faz o processo de extração são populações tradicionais que vivem ali. Pode também ter agricultura e criação de animais de pequeno porte, tá? É permitida a pesquisa, a visitação pública é permitida. Obviamente que é proibida a exploração de recursos naturais e a caça, né? E é de propriedade pública, mas tu pode fazer turismo nas RESECs. As REFAL também, né, que é as reservas de fauna, também permitida a visitação, tá? O uso científico, todas, tu pode fazer uso científico, algumas, né, as de proteção permanente, né, as unidades de conservação de proteção permanente, tu vai ter uma restrição maior à pesquisa também, mas é possível fazer. Obviamente, proibida a caça, né? E busca essa questão do manejo dos recursos de fauna. Então, a preservação dos animais, certo, gente?
reserva de desenvolvimento sustentável, tá? Esse tipo de unidade de conservação. Então, vai ter população tradicional, vai ter sistema sustentável de exploração, dentro dessa lógica das populações tradicionais. É permitida a visitação também, então podem ser realizadas atividades de turismo dentro daquela ideia, por exemplo, assim, eu vou para essa unidade conhecer como determinada população vive, né? Vou ter essa possibilidade de conhecer o modo de vida daquela população, enfim. A RPPN, então, né, é uma unidade de criação, uma unidade de conservação criada por iniciativa do proprietário. Então, eu resolvo que eu quero criar uma RPPN porque ali no meu terreno tem uma nascente d'água, tem uma vegetação bacana, tem alguns animais nativos que vivem ali, eu quero preservar essa área, posso fazer sim a visitação, pessoas podem vir me visitar. E além disso, gente, quando se torna uma RPPN, tem a questão do imposto também. A área continua sendo tua, mas a quantidade de imposto também reduz bastante. Então, para algumas pessoas é interessante a criação da RPPN. Além de facilitar o processo de pesquisa científica, de facilitar a preservação da área também, se é de interesse do proprietário. Então, pessoal, semelhanças e diferenças da APP, Área de Preservação Permanente, e da UC, Unidade de Conservação. Então, APP se restringem às florestas e demais formas de vegetação. São previamente delimitadas, tá? Então, é a vegetação do topo de morro, é a vegetação do entorno de um curso d'água, tá? São áreas previamente delimitadas. As unidades de conservação têm uma abrangência maior, com a proteção de diversos bens naturais, não só a vegetação, tá? Não são áreas previamente delimitadas, eu posso ter unidade de conservação que eu vou delimitar maior ou menor em função dos interesses ou do entorno ou do tipo de preservação que eu tenho. Eu vou precisar então de uma área maior ou menor, tá? Depende de estudos técnicos e consulta popular, né? Mesmo a RPPN, né, que é a reserva particular, ela parte da vontade do proprietário, mas mesmo assim tem estudos para se dizer, eu não posso simplesmente, tá, eu quero fazer uma RPPN, né? Mas precisa-se desses estudos, certo? Então, a aprovação de unidade de conservação também tem consulta popular, tá? Então tem esse processo, essa população participando nesse tipo de processo também. A ideia aqui de corredores ecológicos, né, gente? Para quê? É importante ter um corredor entre duas unidades de conservação para que as espécies consigam transitar, para que as espécies consigam transitar e se reproduzir e sobreviver. Os objetivos, então, dos corredores ecológicos é preservar a fauna e a flora, possibilitar o fluxo de biota entre as unidades de conservação e facilitar a recolonização de áreas degradadas. Tá? Então, quando a gente cria esses corredores, a gente tem a possibilidade de recuperar alguma área degradada. Aí quando a gente tem a ideia de mosaico também, né, com um conjunto de unidades de conservação de diferentes categorias ou não, né, esse mosaico é importante. Por que o mosaico é importante, né? Ele tem como objetivo compatibilizar, integrar
e otimizar atividades desenvolvidas nas unidades de conservação, né? Tendo em vista o quê? Os usos na fronteira entre as unidades, o acesso às unidades, a fiscalização, quando tu tem um mosaico, tu consegue organizar melhor a fiscalização, o monitoramento e a avaliação dos planos de manejo também se torna mais facilitada com a questão do mosaico, a pesquisa científica e organizar os recursos também para isso, né? Porque muitas vezes o que acontece? Tu tem um empreendimento que precisa ser naquele determinado local e que vai cortar tantas árvores. Como medida compensatória, a empresa paga um X e tem que plantar mais tantas árvores em tal lugar, e isso acaba auxiliando nesse processo de administração das unidades de conservação, inclusive. Aqui imagens, né, do mosaico da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira. Então a gente tem a Floresta Nacional de Passa Quatro, né, uma flona, tem o Parque Estadual de Campos do Jordão, tem aqui um parque municipal da Cachoeira da Fumaça e aqui uma outra área também que faz parte desse mesmo mosaico. Aqui também, dentro desse mesmo mosaico, a APA, né, a Área de Proteção Ambiental de São Francisco Xavier, a APA da Serrinha, o Parque Estadual da Serra do Papagaio, a RPPN Miltra do Bispo. Então, são formações diferentes, né, que compõem esse mosaico. Aí o plano de manejo, né? Falei para vocês algumas vezes hoje do plano de manejo. Para que serve, o que é, né? Então, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, define o plano de manejo como um documento técnico, mediante o qual, com fundamentos nos objetivos de uma unidade de conservação, estabelece um zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área de manejo e dos seus recursos. Então, é um documento técnico obrigatório para a construção de uma unidade de conservação, estabelece o zoneamento e as normas essenciais para o uso da área e manejo dos recursos naturais e deve estar pronto até 5 anos após a unidade de conservação ser estabelecida. Então, tu tem uma unidade de conservação e aí tu tem até 5 anos para fazer esse plano de manejo. Nesse plano de manejo tem estudo da comunidade do entorno, dos usos do solo que é feito, do tipo de ocupação, de como é as residências. Gente, é um estudo gigantesco, 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 gigantesco. E é muito importante. É muito importante porque a partir desse estudo a gente vai conseguir compreender e pensar as ações que podem ou não ser realizadas dentro da unidade de conservação. Exemplos de questões tratadas dentro do plano de manejo, então. A visitação pública é permitida ou não nessa unidade de conservação? Quantas pessoas? Quais são as trilhas? De quanto em quanto tempo a gente pode ter grupos? Tudo isso é pensado no plano de manejo. O uso dos recursos financeiros dessa unidade de conservação, o uso dos recursos naturais dessa unidade de conservação, tudo isso consta no plano de manejo. A pesquisa dentro da unidade de conservação, como é feita, como é permitida, que tipo de pesquisa pode ser feita, eu posso fazer coleta de espécies, não posso fazer, posso só fotografar, registrar, posso fazer coleta, enfim. Tudo isso é pensado dentro de um plano de manejo. E as populações residentes em áreas onde há previsão de ocupação humana poderão participar da aprovação do plano de manejo, tá? Existe o princípio da participação comunitária. Então, é importante que as pessoas do entorno participem desse processo, que
que elas se sintam pertencentes, até para que elas auxiliem no processo de conservação do ambiente dessa unidade de conservação. Então, essa bibliografia sugerida, tá? Alguns sites que eu fiz a pesquisa para montar essa apresentação para vocês. Então, dúvidas, preocupações, inquietações geográficas, me mandam um e-mail, né? Ou um direct no @Geografia Linda. Certo, pessoal? Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!